Recording in progress. Show. Gravação começando. Muito boa noite de todos, muito bem-vindos. Douglas Ogal aqui. Estamos aqui hoje para conversar sobre leilão de imóveis e consórcio. Sempre foi um mito, né? Não dá para usar, não dá para pagar leilão, imóvel de leilão com consórcio. Será? Vamos descobrir. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre isso. Estou aqui na nossa sede internacional das Soluções e Investimentos aqui em Maringá. Somos uma empresa de 13 anos de mercado que atua especificamente no mercado de consórcio imobiliário. Como somos hoje um dos grandes players, dos principais players de mercado, a gente foi criando algumas estratégias, pensando em algumas maneiras aí de fazer com que isso pudesse se tornar possível. Sei que tem uma galera aqui presente que é da nossa turma, que é da nossa equipe. Sei também que existem aqui alguns vendedores de consórcio de outras empresas. Cara, tá todo mundo muito bem-vindo, tá bom? Todo mundo muito bem-vindo. Mas sei também tem amigos, estou vendo o nome aqui de alguns amigos, estou vendo aqui o nome de pessoas que são potenciais clientes, maravilha. Esse que nós queríamos aqui, apenas esse, mas tudo bem, maravilha. São todos muito bem-vindos, tá? Vou começar um compartilhamento de tela aqui com vocês. Eu admito para vocês que o Zoom, fazia muito tempo que eu não usava ele. Então, eu apanhei hoje com ele um pouquinho para voltar a entender ele. A gente estava usando mais o Google Meet, mas vamos lá. Gravação começando, gravação já está rolando e a aula começando. Bom, galera, vamos lá. Por que é importante a gente entender sobre esse tema? Cara, tudo que eu posso comprar bom e barato, para mim faz sentido. Toda vez que a gente vai para qualquer tipo de aquisição e compra, a gente sempre tenta fazer uma compra mais barata. Se a gente pudesse sempre comprar aquilo que é melhor e mais barato, seria um mundo perfeito, seria um mundo maravilhoso. Legal. E por que a gente não pode fazer isso com imóveis? Por que a gente não pode fazer isso, ainda que sejam com bens de mais alto valor? Por exemplo, também automóveis. Todo mundo chora desconto quando vai comprar uma bolsa, um sapato, alguma coisa no shopping. Beleza. E nunca se teve essa chorada de desconto em bens de alto valor, de alto padrão, como automóvel e imóvel. Até tinha, quando você vai comprar à vista e tudo mais. Ah, se eu fizer à vista. Beleza. Só que eram coisas pequenas, ligeiramente às vezes insignificativas, a não ser quando você realmente adquiria algum tipo de imóvel de altíssima oportunidade. E aí, quando a gente olha para o mercado de leilão, isso muda completamente. Porque no mercado do leilão, a gente consegue fazer uma aquisição normal, rotina, diária, com 20, 30, 40, até 50% de desconto em um bem imobiliário. A gente consegue comprar imóveis de 400 mil por 180, 200, 240 mil. Dependendo da situação, e dependendo do como for o processo, a gente consegue encontrar até bens, e a gente encontrou isso semana passada, até a Patrícia que está aqui me mostrou essa oportunidade, um terreno aqui em Cianorte, uma cidade muito próxima de Maringá, que estava em leilão com 94% de desconto no terreno. Terreno avaliado em mais 700 mil, sendo vendido por miséria. Comecei a sondar, fui dar uma olhada. Geralmente, quando a gente tem um desconto muito grande, a gente tem que estar atento. Então, aqui já vai o primeiro toque com o mercado de leilão. Sempre dobrar a atenção e o cuidado nessas aquisições. E essa atenção diz respeito a uma coisa que todo leilão tem, chama-se edital. Então, o primeiro ponto para a gente poder participar de um leilão é, cara, você não pode ser preguiçoso. Porque o preguiçoso vai tomar na tarraqueta, com o perdão da palavra, no leilão. Você tem que saber ler, você tem que saber estudar, você tem que procurar. Eu, para dar essa aula aqui, para montar essas possibilidades de encaixar esses dois produtos, eu demorei um tempo para tomar coragem para vir aqui falar isso. Eu executei, eu fiz. Inclusive, divulguei hoje, que eu consegui ocupar hoje. Fui lá com o chaveiro, abri, estouramos, mudamos a chave de um imóvel recente que eu arrematei. Eu vivi. Eu não estou trazendo de livro, eu não estou trazendo de aulas, de YouTube. Eu estou trazendo de coisas que eu estou vivendo, experienciando. Passei, dei lance, tá? Então a gente está aqui para trazer para você essa experiência. Agora, o ponto central para a gente começar aqui é: que raios é um leilão? Por que ele existe? E aí tem muita gente que já começa falando assim, cara, leilão é aquele pensamento, né? Muitas vezes assim, né? Pô, leilão é a desgraça do outro, cara. Você está comprando no erro do outro, na desgraça do outro, no momento ruim do outro. Cara, eu não penso assim. Pensamento michuruca esse daí. O leilão ele existe, na verdade, porque nós precisamos fazer uma retomada de bens. Por quê? Porque o leilão só existe porque alguém não pagou por algo. Ponto. Então, peraí, se o cara não pagou por algo, é justo que ele tenha aquele bem ainda em mãos?
Pô, eu vou lá no Mac, passo no drive-thru do Burger King e falo, opa, beleza, eu queria aí um BK Cheddar. Ô, beleza, manda aí, então tá bom. Ah, o senhor vai ficar R$ 30. Ah, então não vou pagar, eu quero só o BK Cheddar, não vou pagar. Isso não existe. Então, um bem que vai para leilão é um bem que alguém que o tinha, por algum motivo, não pagou algo. Então, esse bem ele vai ser liquidado para ser revendido. Então, um leilão, na prática, se diz no mercado, se diz entre os advogados, que é para garantia de direitos. Garantia de direitos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa quebrar aqui: leilão não é comprar algo na oportunidade da desgraça do outro. Na verdade, a pessoa apenas não cumpriu com um dever e com um combinado. Ela passou no drive-thru do McDonald's e falou: eu quero um Big Mac, mas eu vou comer sem pagar. Isso não existe. No mercado imobiliário também não vai existir. Ponto. Ponto. Ah, mas é porque a pessoa enfrentou. Beleza. Beleza. Acontece. Todo mundo passa, faz parte. Só que quando você está apurado, o que você faz? Se livra da dívida que você tem, meu irmão. E vamos para cima, e vamos renovar. Vamos do zero, começa de novo. Fazer o quê? Faz parte. Acontece. Todo mundo está propenso um dia a quebrar. Até quem ganha no Big Brother, né? Por exemplo, o rapaz acabou de ganhar lá, para mim dá vários sinais claros de que ele vai daqui a pouco quebrar com aqueles 3 milhões que ele acabou de ganhar. Então, assim, é por isso que existe um leilão, porque um bem tem que ser comercializado, revendido para garantir o direito, porque alguém não pagou por algo que devia. Ponto e acabou. Agora, o que pode ser leiloado? Bom, hoje existem basicamente 3 nichos de produtos que são leiloados no Brasil. Produtos, automóveis e imóveis. O nosso foco aqui, obviamente, é o imobiliário, mas é importante citar que hoje também se tem leilões ocorrendo no Brasil diariamente, leiloando automóveis e produtos. E quando a gente entra no nicho de produto, meu irmão, é uma bagunça. Tem de tudo. Se você entrar em alguns sites, depois eu vou falar algum nome de alguns sites aqui, cara, você vê desde garrafa de vinho, bitoneira, bolsa, sapato. Meu irmão, você vê de tudo, brother. Você vê de tudo sendo leiloado, tá? De tudo. Então tem o produto, tem o leilão de produtos, tem o leilão de automóvel. Só que aqui a gente vai focar, lógico, no nosso produto de trabalho, que é o imobiliário, tá bom? Agora vamos lá. Ontem um amigo meu me fez a pergunta seguinte: cara, o que eu preciso então fazer para poder participar de um leilão? Quais são os requisitos? Uma pergunta bastante comum é se a pessoa precisa ser advogado. Cara, eu não sou advogado, eu, na prática real, sou formado em educação física, para quem não sabe, e hoje atuo aqui dentro do escritório das Soluções de Investimentos com investimentos. Então, assim, zero advogado, tá? Então, é uma pergunta muito comum. As pessoas acham que por envolver algum aspecto judicial, enfim, você precisa ser advogado. Não. Entretanto, fica uma ponderação aqui. Eu recomendo, e é isso que eu fiz para mim, eu recomendo que se você vai fazer um primeiro processo, talvez você ter assessoria de um advogado para fazer o seu primeiro processo, pelo menos, não seja uma má ideia. Você vai estar bem assessorado, vai estar bem respaldado, vai ter alguém ali para ler o edital para você, vai ter alguém ali para te apoiar nas decisões, vai ter alguém ali para fazer a parte de trâmite, de processo. Cara, é bom. Ah, mas Douglas, isso daí eu não vou ter que pagar? Lógico, é um serviço, irmão. Lógico. Só que você está ali na margem de lucro, você vai ter comprando imóvel com 30, 40, 50% de desconto. Cara, pagar ali um serviço de um cara que executa bem o serviço, meu irmão, isso daí é investimento. Está ali na planilha dos investimentos. Tem uma planilha que a gente montou para avaliar isso daqui. Você joga lá e vai para cima, tá bom? Não é possível você comprando um bem com 30, 40% de desconto, você vai chorar do valor da prestação de serviço do amigo, beleza? Outro requisito importante é, cara, você precisa saber ler. E ler bem, ler entre linhas, sem preguiça. Falei agora há pouco. Todo leilão tem uma coisa que manda nele, que se chama edital. Além disso, no imobiliário, nós temos uma coisa chamada matrícula do bem. Essas duas coisas precisam ser muito bem lidas por você e por alguém, eventualmente, que vai te assessorar nesse processo, um advogado, enfim, tá bom? Você precisa ler, para não cair em pegadinhas, em erros, em alguns pontos que a gente tem que tomar o cuidado. Outro requisito, todos hoje, praticamente, quase todos hoje, depois disso do advento da pandemia, todos os leilões eles ocorrem em ambiente online. Então, para que você possa participar de um determinado leilão, você precisa ter um cadastro feito dentro do site do leiloeiro. Atenção aqui, você não faz cadastro para arrematar um imóvel de leilão no site, por exemplo, do banco, da Caixa Econômica. Você precisa fazer esse primeiro cadastro, sim,
Porque, por exemplo, se você for arrematar o imóvel da Caixa, depois que você, eventualmente você for financiar ele, você vai precisar ter o cadastro ali, tudo certinho. Mas quando você vai realmente arrematar, você vai dar lance do leilão, você precisa estar cadastrado no site do leiloeiro. Esse cadastro ele é simples. Na hora que você entrar no site do leiloeiro, ele vai pedir lá todas as informações básicas, nome completo, e-mail, RG, CPF, papapá. Vai pedir para anexar cópia da CNH, anexar um comprovante de residência, anexar, se você for casado, a sua... Ai, meu Deus, quando casa, o que você recebe, Lorena? Certidão de casamento, vai pedir os dados do cônjuge, tá? Mas é simples, é um site. Geralmente essas empresas pedem ali umas 24 horas para poder admitir o teu processo e aí você está liberado. Se você está cadastrado no site, você está apto a participar ali do leilão e ofertar lance, tá bom? Então, aí depois que você está cadastrado, você precisa ter agora atenção às oportunidades que vão surgir ali. Ponto. E, lógico, atenção à data. Porque eu já vi gente perdendo boas oportunidades de leilão porque não se atentou à data. Não anotou, não colocou em nenhum lugar que a data do evento e do leilão ia acontecer ali dia 25, 23 de abril. Não anotou, passou, ai, não arrematei. Pois é, foi. Então tem que ficar atento com relação a isso, tá bom? Agora vamos para um aspecto um pouco mais técnico. Tipos de leilões. Deixa eu diminuir um pouco esse espaçamento aqui. Então vamos lá. Galera, existem basicamente dois tipos, basicamente não, existe só isso, dois tipos de leilões ocorrendo hoje no Brasil. Um leilão judicial e o leilão extrajudicial. Muita atenção aqui, a partir de agora, a coisa se torna um pouco mais complexa. Eu não diria complexa, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, tá bom? Primeiro ponto, leilão judicial. Qual que é a diferença entre um e outro? O judicial, como o próprio nome diz, ele traz a figura judiciária. Ou seja, tem uma figura jurídica, ou seja, tem alguma ação jurídica envolvendo o bem. Traduzindo, aqui geralmente, esse tipo de leilão são os imóveis que vão para lá, que a gente está falando de imóveis. Os imóveis que vão para lá são imóveis que geralmente a justiça toma de uma determinada pessoa, porque essa pessoa estava devendo algo não diretamente relacionado ao bem. Mas, por exemplo, essa pessoa tinha uma empresa no nome dela, a empresa faliu, ela saiu devendo todo mundo, ela ligou dane-se para todo mundo, não pagou ninguém, saiu devendo um monte de trabalhista, etc. Aí a justiça vai lá e fala, beleza, esse cara precisa pagar o que ele deve. Se esse cara precisa pagar o que ele deve, primeiro vamos pôr uma ação nele. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, tudo bem. Não vai pagar? Então a gente vai em busca daquilo que está no seu nome. E aí busca-se, então, imóveis, automóveis, qualquer tipo de bem que está no nome dessa pessoa, para que isso seja tomado, levado pela justiça para ser o quê? Liquidado, vendido e transformado em recurso líquido, dinheiro para pagar as pessoas ao qual ele saiu devendo. E isso eu dei um exemplo no caso da pessoa ter uma empresa que quebrou, enfim, ali a questão trabalhista, mas também pode ser algo criminal. A pessoa está devendo algo numa relação de crime. E ela tem bens no nome, então esses bens são retomados dela e são levados a leilão. E uma vez levados a leilão, eles são comercializados, vendidos para se tornarem dinheiro líquido. Para que então esse dinheiro pague aqueles que eles estão devendo. Então, isso é o leilão judicial. O que é o bom do leilão judicial, galera? É no leilão judicial onde a gente geralmente encontra os maiores descontos. Aqui, geralmente, é onde se tem maiores descontos, que chegam a ter até 50%. Agora, entretanto, contudo, todavia, o leilão judicial ele nos traz um risco um pouco maior. Ele é mais arriscado a via de regra. Você pode arrematar um imóvel no leilão judicial e no meio do caminho do processo, o que era proprietário do bem entrou em uma negociação com a justiça e fez uma renegociação do processo. E aí o bem não é mais retomado, é devolvido para ele, aí vira uma bagunça. Porque daí você já pagou o leiloeiro, agora o leiloeiro vai ter que reaver o dinheiro para você, e todo leiloeiro sério reaver o teu dinheiro. E aquele valor que às vezes eventualmente você já tinha pago do imóvel, agora vai entrar para a devolução da justiça, tudo é reavisto. Só que pode demorar um pouco. Você não tem uma perda, mas você pode ter um momento de deságio. Então, aqui nós temos um modelo de leilão que é um pouco mais arriscado, por envolver fatores jurídicos. Tá?
Outro ponto aqui, a via de regra no leilão judicial só tem duas formas de você comprar o bem: à vista ou parcelado, igual eu escrevi ali em cima, parcelado em 30 vezes sem juros. Isso é uma novidade, tá? Que, inclusive, quando nós tivemos o evento aqui com o Fernando Serrano, ele comentou sobre isso daqui, que foi até uma inovação que eles, a própria Leilões Serranos, participou dessa construção. Antigamente era só à vista, ou você tinha o cash ou você não tinha, acabou, beleza? E aí é lógico que era muito difícil de vender esses imóveis. Pô, quem que tem? Ainda que o imóvel seja de 500 mil esteja sendo vendido a 250, que brasileiro hoje tem 250 mil limpo, livre, rápido? Muita gente. Mas dentro da fatia total dos 220 milhões de brasileiros, é uma fatia muito pequena, tá? Então aqui nós temos um modelo de leilão. Ele é um pouco mais arriscado, mas ele nos traz um retorno maior de margem de lucratividade. Agora, o outro modelo de leilão é o extrajudicial. Por ser extrajudicial, ele então não envolve, como o nome diz, alguma figura jurídica. O leilão extrajudicial, para traduzir, galera, é muito simples. É uma empresa que retomou um bem e que quer vender. É uma empresa que tem algo e quer vender esse bem. Clubes, por exemplo, clubes sociais hoje, quando querem fazer algum tipo de reforma, trocar aparelhos de uma academia, por exemplo, eles geralmente levam a leilão os aparelhos antigos para levantar um capital e colocar os novos aparelhos. Muitas vezes você pode pegar e você na tua empresa pegar e fazer um leilão das tuas cadeiras e mesas que você tem na tua empresa. O leilão extrajudicial é uma decisão em que a empresa vai lá e pega um bem dela e fala, tá aqui, quero vender. Estou dando aqui uns 20, 30, 40% de desconto, você quer? Então é uma empresa liquidando seus bens. Ponto. Não tem muito segredo. E aí, quando nós falamos do leilão extrajudicial, o mais famoso, o que nós mais temos hoje no Brasil, geralmente se envolve com os leilões da Caixa Econômica Federal. Por quê? Por quê? É uma empresa, banco é uma empresa. E nós temos o leilão também Santander, Bradesco, Itaú. Todo banco tem o seu leilão extrajudicial. E como que um bem foi para leilão extrajudicial, galera? 99% das vezes, quando vem um imóvel de leilão de banco, significa que o que aconteceu? Esse bem foi retomado porque essa pessoa parou de pagar o quê? O seu financiamento. Então é muito comum as pessoas tomarem o financiamento ou até também consórcio. Existe leilão de imóveis das administradoras de consórcio, que são pessoas que pararam de pagar o seu financiamento ou o seu consórcio. Então, se eles pararam de pagar, a administradora do banco vai lá e fala, opa, beleza? Então, vem cá, você está devendo 5 parcelas, 6, 8, 10 parcelas, não vai pagar, filho? Ó, vamos fazer a renegociação aqui, mas você precisa pôr isso em ordem. Vamos? Beleza, bora. Pumba, não fez, não renegociou, não pagou. Vai ser retomado e vai para leilão. Então, é uma empresa que retomou o bem e está disponibilizando ele para ser vendido no mercado. Lógico que para tornar isso possível, legal e interessante, a pessoa revende esse bem também com desconto. A empresa revende esse bem também com desconto. Então, aqui, geralmente, nós temos as figuras dos bancos. E como nós estamos falando de bancos, e hoje o maior empresa, o maior banco que mais oferece financiamento no Brasil, responsável por quase 50% dos financiamentos no Brasil, é muito difícil a gente não buscar o leilão extrajudicial na figura da Caixa Econômica Federal, tá? Se bem que, como eu disse, tem leilões de todos os bancos, mas hoje a gente vai olhar para o leilão extrajudicial sob a perspectiva da Caixa Econômica Federal, tá bom? Uma coisa legal do financiamento extrajudicial é que é o seguinte, por estar se tratando de uma negociação com a empresa, aqui a gente vê mais flexibilidade de pagamentos. Aqui, o leilão extrajudicial também aceita, obviamente, o pagamento à vista, mas ele entra com a possibilidade de financiamentos, tendo em vista que se tratam de imóveis retomados de financiamento, é interessante para o banco manter esse financiamento, até porque o banco, ganha muito mais dinheiro mantendo o financiamento ativo, porque o financiamento é o valor do dinheiro, que é o produto do banco. Então, o banco permite um financiamento de 360 a 420 vezes, permite. Então, aqui a gente já olha para um outro ponto. Por ser mais fácil, tanto da execução, por não ser tão arriscado, por não ter seus perigos, e por permitir financiamento, é óbvio que nós temos um processo onde o leilão extrajudicial ele tem uma concorrência maior.
Ele traz tudo o que todo mundo quer, mais facilidades, parcelamento, tranquilidade, menos dor de cabeça. E é lógico que tudo é mais fácil, também atrai mais o olhar do interesse das pessoas, tá? É por onde eu, Douglas, comecei nos leilões e é por onde eu, e não só eu, como muitos especialistas que entendem mais do processo na área do que eu, recomendam que uma pessoa comece. Ah, mas a margem é menor. É. Tudo bem. Mas, pequeno gafanhoto, nós não podemos querer tudo de uma vez só, ao mesmo tempo, né? Vamos trabalhar com menos risco, vamos se expor menos, né? Vamos trabalhar primeiro no extrajudicial, depois a gente põe o dedinho no judicial, vamos, né? Entendendo, namorinho, depois se vira um noivado e assim por diante, ver se gostou, ver se faz sentido. Tem pessoas que podem entrar no leilão e falar, cara, não fez nenhum sentido para mim. Tem outros que entram e falam que nem eu tô entrando e falando, cara, fantástico, tá? Agora, vamos lá. Quando a gente olha para o leilão da Caixa, que é o que eu quero trabalhar aqui e que foi o que eu usei para arrematar o meu bem, nós temos aqui 5 modelos de leilão extrajudicial ocorrendo na Caixa. É importante que a gente grave isso daqui. Primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, venda online e venda direta. Que raios é isso daqui? Vamos lá. No evento que nós tivemos aqui no escritório, começo desse mês, nós falamos muito de leilão judicial, que era a especialidade do Fernando. Hoje eu vou me ater mais a falar um pouquinho sobre leilão extrajudicial e, obviamente, ferramenta do consórcio. Então, vamos lá. O que é o primeiro leilão? A via de regra, um imóvel vai para primeiro leilão e quase nunca é arrematado aqui. Existem boas possibilidades de você arrematar aqui, mas não é o que eu recomendo. Tem que estudar caso a caso. Mas a via de regra, o primeiro leilão, o imóvel vai com preço de avaliação. Esse preço de avaliação é uma avaliação chamada, escrevi errado aqui, desculpa, venal. O que é avaliação venal? Uma avaliação do que ele vale. Avaliação de, aqui no caso, alguém que atua como avaliador da Caixa Econômica, vai lá, olha o imóvel, vale tanto. Esse é o valor do preço do imóvel que vai para o primeiro leilão. Ou seja, o seu valor real. Ele pode estar defasado? Pode. Como é que eu vou saber, Douglas? Eu vou estudar o imóvel. Eu vou entrar no Google e vou procurar outros imóveis nesse mesmo apartamento, nesse mesmo condomínio, enfim, e ver como é que está o preço deles. Como é que está sendo comercializado? Por quanto está sendo? Às vezes a avaliação pode estar abaixo. E às vezes o primeiro leilão já pode fazer sentido. Você já ter ali um 10, 15% de desconto. E dependendo, pode fazer sentido se arrematar aqui. Mas a via de regra, não. Começa a fazer sentido a partir do segundo leilão. O segundo leilão, atenção aqui, qual que é o preço dele? Preço da dívida. Que raios é o preço da dívida? Lembra que eu falei que esse imóvel foi retomado por um financiamento ou um consórcio que não foi pago? Parou de ser pago? Então nós temos ali um saldo devedor. E esse saldo devedor é o valor da dívida. E é aqui que geralmente os imóveis vão para segundo leilão. Por isso que eles vêm com um preço 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45% abaixo do valor de avaliação. Porque a via de regra, esse cara pagou, deu uma entrada no financiamento, pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de financiamento, o saldo devedor foi sendo diminuído e agora esse imóvel está aqui. E por que ele vai para segundo leilão para o preço da dívida? Porque o banco está virando para você e fala assim, cara, já que eu não consegui vender no preço que eu quero, eu vou vender no preço que eu preciso. Ponto. Simples assim. Então esse é o valor de imóvel no segundo leilão. É aqui, que a partir daqui, que passa a se tornar interessante. Um cuidado no imóvel numa arrematação de segundo leilão. Aqui, atenção nisso. Aqui, dívidas do bem ficam para quem está arrematando, arrematante. Então vamos lá. Você arrematou o bem e o imóvel tem lá 3 anos que o cara ficou sem pagar condomínio e IPTU. Quem que assume? Você. Então muita atenção aqui. Muita atenção aqui. Estrategicamente, pode fazer todo sentido. Pode ser uma boa. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô de olho em um imóvel em Maringá, agora para fazer uma arrematação em julho, que esse imóvel tá com 36% de desconto. E é um imóvel que eu sei que foi entregue em 2022, extremamente recente. Ou seja, pegar ele em segundo leilão
não será um problema. Pegar imóveis em segundo leilão que são novos não é problema. Por quê? Porque não dá nem tempo desse cara ter uma dívida tão alta. Vamos supor que ele entrou em 2022. Quantos IPTU que ele não pagou? 22, 23, 24. Beleza, vamos embora. Agora você pega em segundo leilão um imóvel, sei lá, 2000 e foi entregue em 2010. E às vezes o IPTU e o condomínio desse cara não tá pago de 2016, 15 para cá. Tem que tomar cuidado. Tem que estar atento. Agora, a partir da terceira etapa, que é a licitação aberta, e que aqui ainda ocorre no site do leiloeiro, aqui, geralmente o preço é o de segundo leilão. E as dívidas, quem que paga? A Caixa. Então já fica mais interessante, fica bem mais interessante. Não é você que paga essas dívidas, tá? Entretanto, não é todo imóvel que chega na licitação aberta. Muitas vezes são arrematados segundo leilão. Então aqui vira um jogo que você fala assim, então pode ser que eu perca uma boa oportunidade de arremate segundo leilão, porque o cara leva para o segundo leilão, ele arremata, ele assume a dívida estratégica e ainda na margem de lucro vai dar bom para ele, eu perco o negócio me arriscando a esperar a licitação aberta. Sim. Ou você pode esperar a licitação. Cara, quem joga pôquer aqui, quem joga... Cara, isso. É risco. Você pode assumir, pegar, arrematar no segundo leilão, assumir uma dívida, planejar e tal. Ou você espera a licitação aberta. Putz, veio para a licitação aberta, massa, agora. E às vezes na licitação aberta, como todo mundo, quem atua em leilão sabe que agora a dívida fica com a Caixa, o que começa a acontecer com o preço do imóvel? Ele sobe. O que você podia arrematar em segundo leilão a 160 mil, às vezes na licitação aberta chega a 170, 180, 190. E aí você tem que ponderar. Valia mais sentido eu ter arrematado em segundo leilão e assumido algumas dívidas de 5, 7, 8, 10 mil, ou agora ter que comprar essa bugiganga por 30, 40 mil a mais? Isso que a gente tem que ponderar. O imóvel passou de licitação aberta, ele vai para venda online, venda direta, e aqui já vai direto no site da Caixa, não tem mais a figura do leiloeiro. E aí o que é interessante quando ele vai para venda direta, venda online? Como a gente não tem mais a figura do leiloeiro, ele fica direto para a Caixa, a gente não tem mais que pagar a taxa do leiloeiro. Quanto que é a taxa do leiloeiro? Já vou falar ali embaixo em custos envolvidos. 5%. Então você não tem mais as dívidas e você também não tem mais que pagar os 5% do leiloeiro. Mil maravilhas. Beleza. Mas não é todo imóvel que vai chegar a passar da licitação aberta para passar para venda online. E ainda quando passa é aqui que inflaciona mais ainda o preço. Porque é óbvio que todo mundo quer arrematar aqui. Por quê? Porque tu não tem dívida. Porque tu não tem que pagar leiloeiro. É lógico, é óbvio. Só que é arriscado você aguardar chegar até aqui. Então, é um jogo. É um jogo. É um jogo de risco. E aí? Você tem que estar disposto a ver onde você vai, o que você vai fazer. E assim, galera, tem muito imóvel. Outro dia eu entrei para pesquisar, cara, Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Neste momento, somente no site da Caixa Econômica, ou seja, só no leilão extrajudicial, em toda Rio de Janeiro, tem mais de 2 mil imóveis sendo vendidos no leilão da Caixa Econômica. Só no leilão da Caixa Econômica, só na cidade do Rio de Janeiro. E aí, o que é legal? Quando eu comecei hoje a nossa aula perguntando, e aí, quem já comprou imóvel no leilão? Ninguém falou que já. Puta, olha que oceanaço. Tem 2 mil imóveis sendo vendidos só no Rio de Janeiro. Só no Sai da Caixa, só no leilão extrajudicial. E ninguém aqui, além de mim, arrematou imóvel até agora. Puta, é um baita negócio. É um baita negócio. Tá? Entendidos os tipos de leilão, maravilha. Agora vamos entender o que a gente tem de custo quando a gente vai arrematar um leilão, num leilão. Atenção para essa informação que já está em vermelho, 99,9%, para não falar 100% dos leilões, não permitem consórcios. Que raios, então, que a gente está fazendo nessa aula aqui? Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Custos envolvidos numa arrematação de um imóvel, esses são custos gerais, tanto para o judicial quanto para o extra, enfim, lembrando que a gente está falando hoje mais de extrajudicial, mas enfim. Primeiro ponto, você vai fazer uma transação imobiliária, então tem ITBI. ITBI é um imposto municipal, geralmente gira entre 2% a 3%, depende do município, tá? Então aqui vamos trabalhar com 2%. Leiloeiro, padrão, 5%. Entradas, se você vai financiar, principalmente pela Caixa Econômica,
No mínimo, o mínimo para um financiamento, a entrada é de 5%. E aqui mora um filezinho de ouro do leilão. No leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, você pode comprar imóveis e financiar até 95% do imóvel. Foi o que eu fiz nessa minha primeira rematação. Eu rematei um imóvel de valor de aproximadamente 230 mil de avaliação, em segundo leilão, estrategicamente, por 160. Então, eu tinha uma margem aqui de 70 mil, tá bom? E eu fiz um financiamento caixa, ou seja, eu só dei 5% de entrada. 5% de entrada no valor do arremate, 160 mil. Então, eu, na prática, gastei até agora o quê? Isso daqui. Eu paguei 8 mil, 5% para o leiloeiro, paguei 8 mil, 5% para a Caixa, contrato ativo, efetivado. Vou recolher o ITBI dele agora, essa semana, 2%, aqui de Maringá. Não tive custo de desocupação, porque peguei um imóvel desocupado, já a gente vai falar sobre esse processo de desocupação, então peguei um imóvel desocupado, então não tive custo de desocupação. Qual que é o custo de ocupação? X, onde X é igual a... Você vai ajudar o cara? Vai ser uma desocupação amigável? Vai ser uma desocupação, vou chamar aqui de não amigável? O que é uma desocupação amigável ou não amigável, galera? Cara, você pode chegar no imóvel, o imóvel está ocupado. E aí você virar para o cara e falar assim, cara, e aí, beleza? Cara, fiz a aquisição desse imóvel, provavelmente já foi comunicado que esse imóvel estava, sim, já foi comunicado, tudo bem, tá bom. Você precisa de uma ajuda? Se eu te pagar um caminhão de mudança, te ajuda? Cara, se eu te pagar 2, 3 meses de aluguel em outro imóvel, vai ajudar você, você está precisando de um apoio. Cara, isso é uma desocupação amigável, ela pode ser conversada. Se você não quer participar, lembra que eu falei que às vezes você pode ser assessorado por um advogado? Você pode virar para o seu advogado que está te assessorando e falar assim, cara, eu quero que você faça um procedimento de desocupação amigável e honrosa com essa pessoa, com esse casal, com essa família. Ou seja, não é para chutar eles do imóvel, e sim falar, cara, tudo bem, ó, esse imóvel agora é meu, tá aqui o documento que me comprova isso, eu preciso pegar ele, eu quero saber como é que a gente pode combinar, que prazo que a gente pode combinar a tua saída, de que maneira que a gente pode ajudar e auxiliar nesse processo, tá? Ah, já não amigável, falar assim, cara, eu não quero me ajudar ninguém, se tiver ocupado, vamos pelas vias jurídicas e boa. Qual que é a minha recomendação? Cara, vai sempre pela amigável. Começa sempre pela amigável. Ah, imóvel ocupado é bom ou é ruim? Cara, eu não sei, sendo bem sincero, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu enxergo como ruim o fato de estar ocupado. Cara, depende. Se está ocupado, alguém vive ali. Se alguém vive ali, será que essa pessoa estava destruindo o imóvel? Muitas vezes é muito melhor o imóvel estar ocupado porque ele está muito bem conservado. Eu, Douglas, no meu, eu dei duas sortes. Eu peguei um imóvel desocupado e muito bem preservado. A foto que eu postei hoje lá, lógico, tinha algumas coisas largadas, lá umas caixas, tinha uma máquina de lavar lá quebrada. Meu, básico, piso, tudo ok. Lógico que vai precisar de uma pintura, é lógico que tem uma ou outra infiltração que vai precisar corrigir, colocar os pontos de tomada novos. Mas, cara, mole, mole. Então eu dei duas sortes no meu processo, tá? Agora, você pode culpar, pode pegar um imóvel ocupado? Sim. Pode pegar um imóvel ocupado por um filho da puta? Pode. Pode. Faz parte do processo, faz parte do risco, faz parte da dinâmica do jogo. Não quer viver, não entra no leilão. Tá tudo certo. Isso pode acontecer. Eu fiz um post esses dias falando da turma do A+. Tudo bem. Mas, cara, ninguém tá forçando aqui. Eu não tô virando pra vocês falando, vocês têm que entrar numa aula de leilão. Cara, eu tô expondo pra vocês aqui, ó. Tem risco, tem vantagens. Como disse Fernando Serrano, o dinheiro nos faz cometer loucuras, não é mesmo? 50% de desconto faz a gente fazer cada coisa, não é mesmo? Então, beleza? Além disso, você tem os custos de registro e escritura, possíveis dívidas, como eu falei, e você tem outros custos. Por exemplo, o que você vai fazer com esse imóvel? E agora a gente vai começar a transitar para o processo de utilizar o consórcio. Você tem dois caminhos para seguir com esse imóvel, não tem outro caminho, tá? E até tá aqui no objetivos finais. Cara, ou você vai pegar esse imóvel, vai dar uma ajustada nele, uma melhorada nele, e já vai pôr para venda, no valor dele de avaliação e mais um pouquinho. Você vai pôr ali um planejado, vai dar uma recalchutada, uma pintura, vai dar uma maquiada e vai tentar vender ele para ter uma margem de lucro ali. Ou, ou você vai pegar esse imóvel e vai deixar ele ajustável para ser alugado. E aí você vai alugar esse bem e vai começar a ter ali uma renda de locação. Não
tem outra coisa. Você vai dizer, eu vou arrematar o imóvel para deixar ele parado. Beleza, vai, trouxa. Você vai arrematar esse imóvel ou para revender ele com lucro ou para que você, então, loque ele. Beleza? O que você vai definir aqui agora? Cara, agora entra uma parte muito subjetiva, irmão. Se você vai colocar planejados ou não, se vai deixar ele mais cruzão e seco e tentar vender por um preço mais baixo de mercado. Você vai ter que estudar a tua margem, vai ter que ver o que encaixa, o que rola, o que não rola, tá? Tem que começar a fazer conta. Agora entra um processo matemático aqui. E é lógico, o teu objetivo, você está precisando dar uma alavancada financeira imediata? Porra, vende. Você está pensando mais no médio e longo prazo, na possibilidade de rentabilidade, aposentadoria, colocar esse imóvel para, por exemplo, Airbnb, para ele se pagar ainda ter um cash flow positivo? Já a gente vai falar disso? Fantástico, fantástico. É uma decisão extremamente particular a partir de agora, o que você vai fazer com esse imóvel arrematado. Beleza? Fechamos a primeira parte, vamos para a segunda. Ó, apareceu alguém no chat aqui que falou, boa noite, arrematamos um leilão e 2 em vendas diretas. Muito bom, Robson, maravilha. Então tem mais alguém aqui hoje que arrematou imóvel além de mim. Agora vamos lá, se 99% dos leilões não aceitam consórcio, por que eu estou dando esse segundo papo da aula? Como é que a gente se encaixa? Como é que a gente planeja essas ferramentas? Bom, a gente pensou, elaborou algumas estratégias, algumas possibilidades sobre como é que a gente pode tornar isso possível. Porque, vamos lá, se no leilão judicial eu só posso pagar à vista ou com 30 vezes, isso fica pesado. Para a maioria das pessoas fica pesado. Se num leilão extrajudicial eu só posso pagar à vista ou tomar um financiamento, e o financiamento tem juros caros e muitas vezes as pessoas não têm comprovação de renda oficial para tomar um financiamento, isso inviabiliza. E além do mais, a gente quer colocar um produto que é uma taxa muito mais interessante, e lógico, é o nosso dever de trabalho, porque é o nosso produto que a gente atua, que é o consórcio, a gente quer envolver ele nesse mercado, que é um mercado lucrativo, é um mercado que faz sentido. Então a gente foi pensar, cara, como é que a gente encaixa isso? Então, para colocar todo mundo no mesmo ponto aqui, o primeiro ponto é, o que é um consórcio? O que é um consórcio? Consórcio, galera, nada mais é uma tosse lazarenta. Consórcio nada mais é do que dinheiro. Consórcio é crédito, dinheiro. Ele é formado, um consórcio, ele é nada mais nada menos do que um grupo de pessoas que se reúnem para autofinanciar um determinado bem. Um consórcio nada mais é do que nós aqui, dentro desse grupo aqui que nós estamos, nem sei quantas pessoas estão aqui, 36 pessoas, olha só. 36 pessoas, estamos aqui reunidos. Falou assim, galera, vamos fazer um consórcio para a gente comprar um apartamento, todo mundo aqui, de 1 milhão? Bora, vamos, vamos, então maravilha. A gente vai num banco, nesse banco a gente abre uma conta, e agora todo mundo, nós aqui, 36 pessoas, nós vamos começar a contribuir mensalmente, todos os meses, rigorosamente, um valor de parcela meu, do Bruno, do André, do Mário, do Auri. Estou falando os nomes que eu estou vendo aqui. E a gente vai começar a contribuir mensalmente para essa conta. Ao qual, todos os meses, nós temos que capitalizar ali 1 milhão. E esse 1 milhão a gente vai pegar e vai redistribuir ele uma vez por mês para um de nós. Através de um sorteio lícito pela Loteria Federal. Isso é um consórcio. Então, nós não estamos pegando dinheiro de banco, nós não estamos pagando à vista, nós não estamos pegando dinheiro de agiota, que vai ameaçar a nossa vida, nós estamos pegando dinheiro um do outro. Nós formamos um grupo e agora nós estamos autofinanciando um mesmo bem. Isso é um consórcio. Ponto e acabou. Então, nada mais é do que um crédito, um dinheiro que é tomado entre nós, grupo, que autofinanciamos uns aos outros. E para que esse processo aconteça, e que para isso aconteça, nós temos uma cobrança de uma taxa, que é a taxa de juros comparada ao financiamento, que no consórcio chama-se taxa administrativa. A taxa administrativa, ela nada mais é do que o valor que se cobra, que as administradoras cobram para fazer o processo de organização do consórcio, para fazer esse processo de distribuição desse recurso. Ponto. E essa taxa, ela é muito menor do que a taxa de juros de um financiamento. Elas são calculadas de forma completamente diferente. Quando você vai tomar um financiamento de 1 milhão, o banco vai lá e fala assim, senhor fulano, você vai tomar então um financiamento de 1 milhão que vai ser pago em 360 parcelas, ou seja, em 30 anos, a uma taxa de juros anual de 10% ao ano, onde ao todo você vai terminar pagando esse 1 milhão, aproximadamente 3 milhões e pouquinho, o custo efetivo é tanto, seguro prestamista, tal, algo que forma uma coisa chamada custo efetivo total, que vai passar desses 10%, então você tem ali um fluxo de parcelas que pode ser iguais ao longo do tempo, isso se chama financiamento price, ou seja, ela é igual do começo ao fim,
ou ela é decressiva, isso se chama financiamento saque. Você começa com uma parcela mais pesada e no final você está pagando uma parcelinha suave. Isso daqui acontece não é por mágica, na verdade você só está antecipando no começo aqui os juros que você tem que pagar. É isso que é um financiamento saque. Price fixo, saque decressivo. E esses juros, então, é calculado em cima do tempo. Então, se você pagar em menos tempo, você paga menos juro. No consórcio, não. No consórcio, a taxa administrativa dele, o custo dele, o valor dele, ele é pré-fixado na hora que você contrata. 20, 22, 25, 30%, não sei. Tem vários percentuais de taxa administrativa de consórcio hoje no Brasil. Vamos pegar uma média de 20%. Então, significa que se você vai pegar 1 milhão, você vai pagar 200 mil de taxa. E o teu custo efetivo total é 1.200, que agora é rateado em X parcelas, 100, 150, 200, 250 parcelas, 240 parcelas. É o máximo que você tem hoje de consórcio pelo Banco Central, 240. Então, você vai estar pagando uma taxa fixada. Ah, Douglas, mas tem o reajuste, eu sei, o reajuste reajusta o teu crédito, mas a tua taxa é fixada. Isso que é legal, a taxa administrativa você sabe do começo ao fim quanto que você vai pagar no consórcio, por isso que ela é muito mais barato. Douglas, mas então se o consórcio é tão bom assim, tão mais barato, por que que as pessoas não tomam só consórcio, usam financiamento? Pois é, porque existem aqui as 3 formas da gente comprar imóvel no Brasil. Você pode comprar à vista, você pode comprar financiado, você pode usar consórcio. E cada uma tem seus prós e contras. Não é tão, o consórcio não é 1000 maravilhas. Calma, calma, o consórcio é bom, mas depende, calma. Vamos analisar, vamos ponderar. Quando você compra um imóvel à vista, o que você tem de vantagem? Bom, você não tem dívida. Você não tem custos desse dinheiro. Pagou à vista. Só que você tem uma descapitalização alta, integral, tem uma alta exposição ao risco e principalmente você tem perda de capital de oportunidade. Que raios é capital de oportunidade? Cara, quando você compra um bem à vista, significa que você está abrindo mão da rentabilidade desse dinheiro que ele teria aplicado hoje em qualquer tipo de investimento. Fundo imobiliário, renda fixa, poupança, foda-se, qualquer coisa que ele esteja, ele teria uma rentabilidade. E aí, quando você compra um bem à vista, as pessoas falam, você não tem dívida, você não teve custo. Entre aspas, depende. Porque esse dinheiro aplicado rentabilizaria um dinheiro para você. Então a gente tem que ponderar, a gente tem que analisar quando faz sentido comprar à vista ou não. E aqui não entra só o pensamento econômico, racional, dinheiro, retorno, taxas, entra também o emocional. Lógico, toda decisão ela é mais emocional do que racional. Então a gente tem que ponderar o que faz sentido, o que não faz. Vai comprar uma casa própria, pô, é um bem passivo, você vai morar, cara, talvez faça mais sentido à vista do que você tomar uma dívida ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Você tem o recurso? Não tem, então tem que começar por aqui à vista. Tenho? Não tenho. Se eu não tenho, ponto, você vai ter que tomar crédito, filho, não tem jeito, tá? Se você tem, tem que ponderar se faz sentido ou não, tá? Agora, vamos lá, qual que é a vantagem gigantesca do financiamento? É tempo. O financiamento é um dinheiro que, uma vez que você tem a comprovação tua de renda, você toma esse dinheiro rapidamente. 30, 60 dias está liberado na tua conta e bora, vamos para cima. O que a gente tem aqui? 20% de entrada, tá? E aí aqui, cara, o que a gente tem de ponto negativo? A gente tem o ponto negativo do prazo longo e da taxa alta. Tá tudo bem, beleza. Você estando ciente disso e fazendo sentido, e você podendo pagar mais rapidamente, antecipar, puta negócio. Nossa, Douglas, então você está falando bem de financiamento? Sim, lógico. E você comprou um imóvel financiado agora? Não? Sim, adoro. Cara, eu sou a visão que eu acho que você tem que tomar de tudo. Lá ele, peraí essa frase aí, tem que tomar de tudo no sentido de bons créditos, tá? Cara, tudo que você puder usar de ferramenta para te alavancar, sendo bem estratégico, fantástico. Eu não sou fãzaço de financiamento, beleza? Então tem que ser bem planejado, tem que ser bem planejado, tá? Então é um dinheiro muito rápido. É um dinheiro caro, mas é rápido. A contrapartida é o consórcio. Qual que é a vantagem dele? É um dinheiro, é uma taxa barata. O prazo é menor. A gente está falando aí de 18, 16 anos, quando o financiamento trabalha com 30, 35. Entretanto, o problema do consórcio é a imprevisibilidade de tempo. Ou seja, eu posso fazer um consórcio hoje e ser contemplado mês que vem, eu posso fazer um consórcio hoje e demorar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 meses para ser contemplado.
Contrapartida é que você vai pagar muito mais barato nesse dinheiro. Ponto. Então, ele é um excelente produto de médio e longo prazo, planejamento. E se você pensa em unir a estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui agora, você deve começar por ter um consórcio, você deve começar por pagar um consórcio. Tenha um consórcio, esteja pagando um consórcio, porque uma vez que quando você for contemplado, tua mente vai fazer assim, ó, para a possibilidade de uso. Que eu vou mostrar aqui agora. Por que que os nossos clientes estão fazendo consórcio? Não é só para aquisição de imóveis de leilão, que a gente mostrou aqui, vai mostrar aqui agora as estratégias que conectam um ao outro, tá? Já eu vou mostrar. Mas uma vez que você começa por ter o consórcio, você está aqui, ó. Geralmente tem dois tipos de pessoas que fazem consórcio hoje. Tem o perfil consumo e tem o perfil investidor. O consumidor é o cliente que nos procura hoje para fazer um consórcio porque ele quer comprar a casa própria dele, porque ele quer fazer a construção do imóvel novo para a família dele. É um cara que quer reformar o imóvel atual dele, porque, pô, já está antigo, ele comprou um apartamento gigantesco, aqueles padrões de imóveis, apartamentos mais antigos, gigantescos, só que não tem sacada, não tem área de lazer, enfim, o cara quer meter uma reforma ali, dar uma atualizada nesse imóvel, né? E o cara quer sair do aluguel. Às vezes o aluguel está incomodando. Muitas vezes, essa semana eu atendi ontem, uma pessoa falou, cara, eu nunca pensei que tinha esse problema, mas do nada eu senti que, cara, tá me incomodando pra caramba pagar aluguel, eu quero sair, eu quero me planejar para sair de show. Então, esse é a pessoa que vai fazer um consórcio hoje para consumir o bem. Ela vai contemplar o consórcio, vai tomar esse crédito e vai, então, usar para um bem de consumo, um bem próprio. Esse é o perfil número 1. Já o perfil número 2, que nós temos um volume maior hoje, já é a pessoa que está buscando o consórcio como forma de investimento, para ganhar dinheiro com ele. Existem várias formas de você ganhar dinheiro com consórcio. Aqui estão algumas das que a gente mais comercializa. Por exemplo, a pessoa está planejando fazer uma aquisição de uma sede própria para a empresa dele, parar de pagar o aluguel da empresa, que querendo ou não, talvez ela se encaixe talvez até um pouco mais como perfil de consumidor, só que da IPJ, pessoa jurídica. Tá? Mas enfim, vocês entenderam aqui. Tem muita gente que faz essa saída planejada do imóvel que a empresa dele está pagando aluguel. E muitas vezes, uma jogada que eu considero sensacional, e aí entra aqui no investidor, é o pessoa física, e às vezes ele tem 1, 2, 3, 4 sócios, tem uma pessoa física ali que está mais capitalizada, faz um consórcio pessoa física, compra um imóvel e põe a empresa nesse imóvel dele. E agora a empresa, o PJ dele, paga aluguel para ele, pessoa física. Jogada sensacional. Estamos já numa linha mais de investimento aqui, beleza? Existem pessoas que fazem um consórcio hoje para fazer a venda da carta contemplada. Porque hoje, quando um consórcio é contemplado, essa carta de crédito, esse dinheiro, ele tem um valor muito alto no mercado. Um valor de, quando eu digo, não de preço, estou falando de valor de as pessoas quererem esse dinheiro. Porque ele é um dinheiro que tem celeridade, velocidade de financiamento, ele já está contemplado, só que ele tem uma taxa muito menor do que o financiamento. E ele, além de tudo, ele não toma a limitação do crédito de financiamento. Porque vamos lá, retomando um pouquinho aqui ali para você pegar um financiamento. Para você pegar um financiamento na Caixa hoje, a Caixa só vai considerar a sua renda oficial. O que é uma renda oficial? Se você é CLT, é o teu salário. Se você é empresário, é o teu prolabore. E eu sei que muitos empresários, assim como eu, não colocam um prolabore muito significativo no seu CNPJ. Por quê? Para evitar pagar muitos impostos de DAS, que é o imposto que a gente paga para em cima do nosso prolabore. E aí, muitas vezes, a gente tem, então, o nosso ganho na retirada de lucro, porque a retirada de lucro empresarial não é tributável. Ainda. Fica aqui o cuidado. Ainda não é tributado. Então, a maioria das vezes, a gente tira o nosso ganho na retirada de lucro da empresa. E a gente só tem, então, um prolabore pequeno. E o que a gente pode usar para comprovar financiamento? Só o prolabore pequeno. Então, você pode ter uma empresa milionária, você pode ser milionário, mas você tira ali 2, 3, 4 salários mínimos na tua empresa. Legal. O que a Caixa olha? Ah, ele tira 4 salários mínimos. É em cima disso que eu posso ter uma máxima de limitação de financiamento. Quanto? 30% da tua parcela. Então, se hoje você comprova uma renda oficial de 10 mil, você e a tua esposa, o máximo que você pode tomar de parcela de financiamento é 3. Então, às vezes, o cara já está muito tomado, o cara já tem um financiamento que já tomou tudo ele, já esgotou. O cara vai buscar o quê? Um consórcio contemplado. E da onde que ele pega esse consórcio contemplado? Do nosso cliente, que fez consórcio há 1, 2, 3 anos atrás, contemplou, não quer usar, vai vender para pegar um dinheiro no bolso, pegar uma grana no bolso, e a gente vai revender essa carta contemplada para um terceiro, tá?
Então, tem muitos clientes investidores que gostam de fazer consórcio, não é para usar para comprar nada, nem imóvel de leilão, nem imóvel, nada, é só para vender a carta contemplada. E faz um bom dinheiro aqui, tá? Existem pessoas que usam consórcio para a finalidade oficial dele, que é adquirir, comprar bens imóveis para gerar um patrimônio, para gerar uma renda passiva, um ganho de capital ali. E, consequentemente, também isso muitas vezes gera ali para ele um planejamento de aposentadoria e uma rentabilidade. Aí ele coloca esse imóvel aí para locação tradicional, uma locação short stay, tipo um Airbnb. Enfim, aqui uma locação comercial, uma construção BTS, Build Suite, sob medida para uma empresa, que tem várias saídas. Fato é, o cara toma um crédito para adquirir um imóvel, para esse imóvel gerar renda passiva para ele. Tá? Então, essas são hoje as finalidades que a gente mais tem comercializado o consórcio. E aí, é lógico que a gente acrescentou aqui uma nova, que é a aquisição planejada de imóveis de leilão com descontos. Show. E aí, como que isso funciona? Como que a gente vai fazer isso se tornar possível? Dá uma respirada, que agora a gente vai entrar em alguns procedimentos um pouco mais complexos, a cabeça tem que estar bem aí. Toma uma água, manda uma mensagem no chat, eu vou tomar um gole da minha coca aqui. Manda uma mensagem no chat aí se alguém tem alguma pergunta até o momento agora. Agora a gente vai dar um respiro de 1 minuto e a gente vai entrar com os encaixes das ferramentas, beleza? O que eu falei aqui, alguém nunca tinha ouvido falar? Alguém olhou e falou, cara, fazia a menor ideia, show. Você vai enviar essa apresentação para nós? Cara, eu não sei, velho. Sinceramente, eu não sei, tá? Coca-Cola zero, não é? Não, não é, velho. Pior que hoje é Coca normal. Que bosta, né? Tá bom. Conteúdo violento. Porra, eu matei alguém? O que é conteúdo violento? Tava sufocando alguém aqui? Beleza? Vamos seguir pro último tópico? 2 últimos tópicos. Cara, esqueci de desligar a live do Instagram aqui. São 9 pessoas aqui. E aí, turma? Beleza? Ganhei até um seguidor ali, ó. Bora lá. Como é que a gente casa essas estratégias, então? Se os consórcios não aceitam leilão, ou se os leilões não aceitam consórcio, como é que a gente faz para poder encaixar isso daqui, tá? Pumba. Eita, pega. Entreguei tudo. Ah, boa. Vamos lá. Existem 4 possibilidades, tá bom? A premium, que eu vou falar ali por último, é a que a gente encontrou por último, que a gente fala assim, cara, essa é massa, tá? Todas elas vão envolver a gente ter um consórcio contemplado. Isso significa que ou você pode comprar um consórcio contemplado para começar a operacionalizar isso, ou você já deveria ter um consórcio que está sendo pago, está planejado e tal, e quando ele contemplar, você planeja essa execução. Ou, claro, você pode começar um consórcio hoje. Obviamente, a gente está aqui para isso. Primeira estratégia que a gente pode unir: compra com reembolso. Essa é a mais simples, tá? Cara, a gente pode solicitar o reembolso do valor que a gente arremata o imóvel para a administradora de consórcio. Para que isso aconteça, primeira etapa, a gente precisa ter um consórcio contemplado, ou pegar uma carta contemplada, ou aquele que a gente estava pagando alguns anos atrás contemplou. Você precisa ter o recurso para arrematar o imóvel de leilão, pagar ele à vista, e então, posteriormente, a gente aliena esse bem solicitando reembolso para a administradora. Douglas, então, na verdade, na prática, eu estou rematando à vista. Sim. Então, você precisa ter 2 requisitos aqui: uma carta de consórcio contemplada e o recurso para essa arrematação ser à vista. Então, eu vou arrematar um imóvel lá de valor de 250 por 150. Eu preciso ter o 150 à vista para começar essa operação? Sim. E também ter o consórcio contemplado. Esse é o mais prático, mais simples, tá? Ah, não tem nem muito segredo. Não, não tem. Não tem segredo. Você vai comprar, na verdade, você vai arrematar o imóvel à vista. Só que depois você vai trazer para nós, a gente vai alienar esse bem para a administradora. A administradora se interessa nesse procedimento, por quê? Porque ela vai retornar para você, ela vai reembolsar para você o valor do arremate. Então, ela vai ficar com o imóvel sob gestão dela de 250 mil, tendo pago só 150. Então, para qualquer administrador, isso é legal, isso é vantajoso. Ela está ficando com um bem mais valioso do que aquilo que ela despendeu de capital. Tá tudo certo. Então, isso funciona. Isso pode acontecer. Douglas, eu preciso do recurso para o primeiro arremate à vista. Sim,
Precisa, tá? Essa é uma estratégia. Segunda estratégia, essa estratégia que a gente chama de vender para comprar. Lembra que eu falei agora há pouco que tem cliente nosso que faz o consórcio para vender a carta contemplada? Show. Hoje, nós pagamos aproximadamente algo na faixa de 17% do valor da carta contemplada, em dinheiro vivo na mão do cara. Isso significa que se você tem hoje uma carta de 1 milhão, por exemplo, então vamos trabalhar com uma menor, né? 500k, uma carta de 500k. Eu vou pagar nela contemplada um valor de aproximadamente uns 85 mil. Valor de revenda, tá? Então, aqui, o que a gente também sugere que pode ser uma possibilidade de você rematar um imóvel usando um recurso de consórcio. Aqui eu falo recurso de consórcio entre aspas, porque você não vai usar o consórcio em si, mas sim você vai usar o dinheiro da venda da sua carta para rematar esse imóvel. Você fez uma carta de 500 contos, você estava pagando ali um valor de parcela X por mês, contemplou. Agora você vai vender essa carta para o nosso escritório. Vai pegar esses 85 mil, o que você vai fazer com esses 85 mil, 84, 85 mil? Vai comprar um imóvel de 140, um imóvel de 130, 150, 160, dependendo. Como? À vista. E o que é legal dessa modalidade aqui? Cara, você só teve a descapitalização até a contemplação da carta. Se você conseguir um sistema de parcela reduzida, por exemplo, que algumas administradoras trabalham com 20, 30, 40, até 50% de desconto até a contemplação, isso se torna ainda mais lucrativo, ainda mais vantajoso. E você vai usar o dinheiro da venda da carta para arrematar um imóvel à vista. E você usando, nesse caso hipotético aqui, de uma carta de 500 mil para comprar, pegar esses 85, 86 mil, 84 mil, depende da negociação, comprar imóvel de 140, 150, 160, aí você pode definir o que você vai fazer com esse imóvel. Se você vai alocar ele ou você vai revender ele, pensando na margem, e tentar alavancar uma grana. E uma vez que você venda esse imóvel, vamos supor ali, teve os 5%, lembra dos custos? Teve o TBI, teve os 5% do leiloeiro e tal. Mas vamos supor que você gastou, além dos 85, você gastou mais uns 15. Pô, você gastou 100, 105, 110 chutando alto. Vende esse imóvel por 140, 150. Qual a lucratividade que você teve? Você transformou 84 mil que foram produzidos de parcelinhas reduzidas lá no consórcio em uma alavancagem agora financeira. E o que você pode fazer agora? Comprar dois. Ou você pode pegar esse dinheiro, 160, 170 mil, 150 mil, joga numa XP da vida, joga num fundo de investimento, pega a rentabilidade dessa grana e abre um outro consórcio e replica o procedimento. Galera, estratégia de planejamento de médio e longo prazo. Eu tô falando aqui com adulto, eu não tô falando com criança. Eu quero até ontem, vai pra puta que pariu. Tô falando com um adulto, não tô falando com criança. Beleza? Desculpa o desabafo. Terceira estratégia. Garantia para administradora. Aqui a gente torna o processo um pouco mais complexo, mas ele é bom também. Para funcionar essa terceira estratégia, a gente precisa de uma pessoa que já tenha um imóvel quitado. Você precisa ter um imóvel já quitado. Além de você já ter um imóvel quitado, outro requisito que a gente precisa ter é, lógico, um consórcio já contemplado. Isso a gente pode pegar uma carta contemplada ou a gente pode pegar lá a carta que foi contemplada no planejamento, beleza? Então, assim, tenho que ter um imóvel quitado. Esse imóvel não pode estar financiado, não pode estar com consórcio, não pode estar com nada nele. Tem que estar quitado, beleza? Eu vou pegar o meu consórcio contemplado e vou jogar em cima deste imóvel. Eu vou alienar o meu bem para a administradora. Existem algumas possibilidades de fazer isso. Existe por estratégia de reforma, existe por compra e venda com terceiro, que eu vou trazer na outra, na premium ali. Mas, enfim, traduzindo, eu vou pegar um imóvel que eu já tenho, que está aqui, livre, leve e solto, sem nenhum tipo de alienação nele, e vou jogar um crédito em cima dele. Vou jogar um consórcio em cima dele. E ao fazer isto, eu levanto um capital à vista, que vai entrar no meu bolso. E o que eu vou fazer com esse capital à vista? Eu vou arrematar imóvel de leilão, também de novo à vista. Ah, Douglas, mas então também tá, na verdade, eu estou comprando à vista, né? Sim, na verdade, está comprando à vista. Beleza? Só que foi de um recurso proveniente de um consórcio,
ao qual nós colocamos um terceiro imóvel, um segundo imóvel em garantia nesse procedimento, para levantar, para limpar esse recurso. Se esse imóvel, e aí vamos lá, galera, isso vai de pessoa para pessoa, tá bom? Se esse imóvel aqui for, de preferência, um imóvel seu de investimento que você não mora, melhor ainda. Porque nele hoje você está recebendo um aluguel, sei lá, 1.000, 1.200, 1.500 contos, sei lá, você está recebendo um aluguel. E uma vez que você joga um consórcio em cima dele, fica legal porque, cara, você já vai ter essa parcela se pagando. Você já vai estar tendo um cash flow ali. Pode ser que ele seja um pouco negativo. Aí vai ficar uma diferença ali de 300, 400 conto, beleza, mas olha o que tu vai produzir com essa grana que vai entrar. Eventualmente você vai pegar esse dinheiro em cima desse imóvel e vai arrematar dois lá em leilão. Que podem ser pagos à vista. Que depois você revende e já escalona esse lucro novamente. E replica o processo dali de cima, do vender para comprar, só que não foi com dinheiro que a gente levantou com a venda da carta, e sim com uma alienação de um imóvel já quitado. Douglas, você recomenda que eu faça isso com qualquer imóvel meu? Cara, aqui vai de novo um conselho muito particular. Eu tenho uma casa própria onde eu moro hoje, e ela é quitada, e eu não faria essa operação com a minha casa. Por quê? Cara, isso é meu. Isso é meu. Tem gente que olha para mim e fala: você tá louco? Você tinha que fazer. Você tem imóvel quitado, você tem uma coisa que pouca gente não. Não. Por quê? Porque não. Lembra que eu falei agora há pouco que boa parte das nossas decisões são emocionais e não racionais? Ah, você está sendo emocional. Tô. E eu tenho esposa. E eu tenho filha que nasce mês que vem. E eu tenho juízo. Então a gente tem que estar atento. E eu trabalho com venda. Remuneração variável. Tem mês que tá lindo. Tem mês que pode não estar. Tá. Aí você tem que se conhecer. Ah, nós dois somos funcionários públicos há 5 anos e nosso salário é fixo. E, cara, beleza, quer tomar? Vai, senta a borracha. Tá aqui, tá disponível. A estratégia está montada. Agora, eu acho mais interessante se esse imóvel já estiver locado. Por quê? Porque se o imóvel estiver locado, a gente tem, como eu disse, pagamento da parcela, tem cash flow. E aí, agora, com o dinheiro levantado em cima dele, que você vai girar as operações de aquisições dos imóveis de leilão, que você pode comprar à vista, ou você pode financiar, ou você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Então, essa aqui é a terceira estratégia. Todas elas envolveram a necessidade de um capital, vai ter uma descapitalização. No final da operação, você tem ali um débito na tua conta bancária. Agora, a quarta e última estratégia, que a gente chama de premium, que ela é até um pouco mais complexa aqui, como você pode ver, ela... Eu não vou contar ela, não. Deixa quieto. Tô brincando. Seria cuzão pra caralho fazer isso, né? Só vou contar para quem fechar consórcio. Acho que é melhor. Galera, quarta estratégia premium. Ela é um pouco mais complexa. Se liga. Aqui a ideia é tentar fazer com que o nosso bolso fique zerado. Eu não gastei nada para fazer a compra do imóvel. Gastei nada. No final das contas, no final do dia, no final da operação, todo o dinheiro gasto está na tua conta de novo. É fácil? Não é. Mas é possível. Bora lá. Como eu falei, a ideia aqui da estratégia é ter um total reembolso. O que a gente precisa de requisito para rodar essa operação? Você precisa ter um sócio, a gente vai precisar ter uma figura de um terceiro. Esse sócio não precisa ser um sócio formalizado, você não precisa ter um CNPJ. Ou além de um sócio, você pode também envolver um CNPJ, com alguns detalhes, tá bom? Por favor, fiquem atentos. Algumas administradoras trabalham com umas regras específicas sobre compra de PJ, PF, PF, PJ, tá bom? Eu prefiro trabalhar aqui com um sócio, um amigaço de confiança, pai, mãe, sei lá, porra, alguém para você operacionalizar isso daqui, tá bom? Confiança. A gente precisa ter uma carta já contemplada, seja comprar uma contemplada, seja, contemplou meu consórcio, agora eu vou pensar nessa estratégia, tá? E eu preciso também ter o recurso para o primeiro remate à vista. Se a gente estiver falando de duas pessoas, é que eu vou pensar uma abordagem para ser trabalhada com duas pessoas, cada um dos sócios tem que ter 50%. Então já fica uma descapitalização menor, já fica um valor menos salgado para a gente. Então vamos lá, por exemplo, eu vou arrematar um imóvel de 300 mil para ser comprado por 200. Pô, se eu fosse fazer essa operação sozinho, eu ia precisar ter os 200. Agora, se eu faço com esse meu sócio, cada um dá 100. Já fica mais digestível, dá para fazer acontecer, tá bom?
Aí, o sócio A é o sócio que vai ter a carta contemplada. Beleza? Então, vamos lá, vou pôr o nome aqui. Eu vi agora há pouco no chat que a Vanessa comentou aqui. A Vanessa é parceira do nosso escritório, sei que posso usar o nome dela. Eu e a Vanessa vamos operacionalizar essa função aqui. A Vanessa, ela tem um consórcio dela contemplado. Contemplou aqui nas soluções de investimentos, ou ela comprou uma carta contemplada. Eu vou trabalhar com o pior cenário, que ela vai pegar uma contemplada. Por que pior cenário? Porque ela vai ter a descapitalização mais alta. Isso daqui vai ser muito, muito, muito mais legal se a gente trabalhar com consórcio planejado que ela contemplou pagando parcela reduzida, tá? Mas eu vou pegar o pior cenário. Ela comprou agora uma carta contemplada aqui. Ela pegou uma carta contemplada de 300 mil, dando uma entrada de aproximadamente 100, 105, 110 mil, 115 no máximo, nessa carta contemplada, e colocou no nome dela. Beleza, a Vanessa está com o consórcio contemplado no nome dela, tá? Então, ou ela contemplou na planejada, ou ela pegou a contemplada. Vamos trabalhar aqui, tá bom? Que aqui muito, mas muito, muito provavelmente, a descapitalização dela, descapitalização, é menor que os 100k. Aí o mundo é mil maravilhas, tá? Aliás, eu acho ideal rodar isso daqui você tendo uma carta sua contemplada. O sócio B, o Douglas, ele vai arrematar o imóvel com dinheiro à vista, que ele pegou 100 dele e 100 da Vanessa, que a Vanessa transferiu lá para ele na conta dele, ele vai lá e compra o imóvel à vista. Arrematou o imóvel lá, não sai da caixa à vista, tá? Agora, o sócio A, a Vanessa, ela vai recomprar o imóvel do Douglas, sócio B. Com o quê? Com o consórcio que ela pegou da carta contemplada. Só que ela vai pagar o quê? O valor de mercado, de avaliação, de primeiro leilão. Porque a gente está fazendo um processo de compra e venda aqui. Nos outros, a gente não estava envolvendo um procedimento de compra e venda. Aqui a gente está envolvendo um procedimento de compra e venda. E se está envolvendo um procedimento de compra e venda, eu posso comprar esse imóvel pelo valor do primeiro leilão. Eu posso comprar esse valor pelo valor de avaliação, valor venal que eu falei para vocês, ou até mais. Depende da avaliação da administradora. Então aqui eu vou recomprar esse imóvel não pelos 200 que eu arrematei, que lá na primeira ideia que eu falei de pedir reembolso, você só vai ter o reembolso do valor de arrematação. Aqui não. Aqui a gente vai comprar esse imóvel por 300 conto. Só que a gente arrematou ele por 200. Não percam as contas, a gente arrematou ele por 200. Só que a gente vai recomprar ele de nós mesmos, eu e a Vanessa, aqui por 300. Então eu estou produzindo nessa operação 100 mil líquido. Ah, tem os custos? Tem. Por isso que o melhor é que a gente não comprasse imóvel por 200, comprasse esse imóvel por um pouco menos. Tivesse um pouco mais de margem. Só que ainda assim a gente teve um ganho de 100k. E esse ganho de 100k, ele foi para onde? Para pagar a Vanessa dos 100k que ela pegou na carta contemplada. Que não é a Vanessa, mas na verdade foi nós, quanto sócio, que cada um deu 50k de cada. Então, uma operação como essa aqui, para uma pessoa começar, lógico que eu dei um exemplo aqui do imóvel de 300, mas a pessoa precisa ter um capital, sim, inicial. E aqui eu estou falando com investidores. Então, você precisa ter ali uns 50, 70, 100, 120, 150 mil para começar a rodar essa operação. Só que hoje nós temos imóveis em leilão que são vendidos por 80, 70 mil. Eu estou até com o site da Caixa aberto aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Dá para operacionalizar e rodar isso com muito menos. 40, 50 mil de cada. Só que você precisa ter uma pessoa de confiança para fazer esse procedimento, porque agora esse imóvel é recomprado. Então ela sai do nome do Douglas, que foi o cara que arrematou, e vai para o nome da Vanessa. Teve um processo de compra e venda. Vai recolher 2 ITBI? Vai recolher 2 ITBI. Na arrematação e na recompra. Beleza, tá na margem, vamos embora. Agora eu tenho um bem de 300k que está com consórcio. E o que, que eu vou fazer com ele? Eu vou alugar. Hoje, eu vou ter, com uma carta aí contemplada de 300 mil, uma parcela de aproximadamente, num consórcio bom, uma parcela aí na faixa de 2.200, 2,5 aproximadamente. Se eu pegar esse imóvel aqui agora e colocar ele, por exemplo, no Airbnb, que a gente tem uma rentabilidade bem mais interessante no mercado hoje de locação, a gente consegue buscar numa abordagem conservadora aí um 0,8%, a gente tem um retorno de 2.400. Então a gente tem um potencial cash flow positivo muito bacana, muito interessante. O que é cash flow? Prometi para vocês. Cash flow é fluxo financeiro no sentido de comprei um imóvel com qualquer crédito, seja financiado, seja consórcio. Comprei, minha parcela é 1.000 na parcela do consórcio. Hoje a minha alocação me dá R$ 800. Eu tenho um cash flow negativo de R$ 200.
Minha parcela é 1.000 e minha alocação é 1.000. Eu tenho um cash flow neutro, igualitário. Minha parcela é 1.000 e eu recebo de aluguel 1.200, eu tenho cash flow positivo. Ela se paga e ainda sobra duzentão. Isso é cash flow imobiliário. Então, aqui nessa possibilidade, olha que interessante. Além de eu ter o cash flow positivo agora alocando esse imóvel, se pagando, eu retornei todo o capital. Porque na recompra, o consórcio me pagou os 300 mil do valor do imóvel. Esses 300 mil voltam para o nosso caixa, meu e da Vanessa, meu e do meu sócio aqui nessa operação, e a gente pode replicar o processo e a gente conseguiu fazer a aquisição do imóvel sem dinheiro. Sem vírgula. Eu preciso para o primeiro procedimento. Só que uma vez retornado esse recurso para o meu caixa, eu consigo replicar ele estrategicamente novamente. Bem planejado, bem calculado, bem estruturado, a conta fecha. Fecha melhor ainda se ao invés de você usar uma carta contemplada, que você vai ter que pagar uma entrada alta, você pega ele num consórcio teu que foi contemplado, planejado, pago na meia parcela até a contemplação, porque a tua descapitalização vai ter sido muito menor. Você vai ter descapitalizado 10, 15, 12, 20, 25, 30 mil. O que você descapitalizou ali para essa operação que eu mostrei aqui é mais uma margem que você tem de lucro. Lucro. Por isso que é legal com a carta contemplada? É melhor ainda se você estiver pagando uns consórcios aí e daqui a um tempo, quando ele contemplar, você pôr ele para rodar essa operação. Tá? Retornou para o caixa, o imóvel está comprado de graça e se autopaga a partir de agora. Está com cash flow positivo, está se pagando, dinheiro está de volta no caixa, podemos retornar e fazer a operação novamente. Traduzindo, galera, os objetivos finais que a gente tem é adquirir um imóvel de leilão e tentar utilizar um consórcio. Objetivo final do imóvel de leilão ou é revenda imediata com lucro, ponto, acabou, ou você vai pegar esse imóvel e vai revender ele imediatamente com lucro, tentar ali fazer a maior margem possível, por isso que a gente compra tentando ter a maior margem possível de desconto, e ou então esse imóvel se torna um cash flow positivo de longo prazo para você, se torna ali um patrimônio, se torna ali um bem, se torna algo aí para tua aposentadoria, para tua renda passiva, para teu futuro, para hora que você vai parar de trabalhar, enfim. Fato é, quando a gente une essas duas ferramentas, quando a gente compra bem, quando a gente compra com desconto, a gente já tem um ganho de capital. Quando a gente usa para pagar isso, algum tipo de estratégia que envolva o crédito mais barato disponível no mercado brasileiro, que é o consórcio, a gente está ganhando em dobro. A gente está usando um crédito barato, a gente está se expondo menos ao risco, a gente está descapitalizando um pouco o nosso dinheiro, a gente está mantendo o nosso dinheiro em caixa. E a gente também está comprando bem. E aí, novamente, tem a turma do MAS. Ah, mas o leilão. Ah, mas o consórcio. Ah, mas o consórcio não contempla. Ah, mas o leilão não sei o que lá. Ah, mas, cara, vá para raio que o parta você. Tô nem aí. Eu tô fazendo. É até bom que muitos não façam, porque daí fica menos concorrido o trem, tá? Então, assim, tá aqui, operação preto no branco, detalhado, como é que funciona. Se você hoje não tem recurso para operacionalizar nenhuma dessas abordagens iniciais, não tem esse recurso, você tem que partir de um primeiro ponto. E um primeiro ponto para você ter uma boa aquisição imobiliária, e eu falo isso diariamente, é você se expor menos ao risco. Por que que hoje, se você não tem nenhum tipo de investimento imobiliário, se hoje você não dispõe de tanto capital, por que que você vai comprar à vista? Por que que você vai comprar um imóvel à vista no leilão? Por que que você vai vai tomar um financiamento oneroso? Por que que você vai... Cara, teu primeiro passo, tua primeira pisada no mercado imobiliário deveria ser um consórcio. E a partir do momento em que você tem um consórcio planejado, ainda mais se possível pagando uma parcela reduzida nele, a partir do momento em que você tem ele, você tem a expectativa, a possibilidade de qualquer mês ter a contemplação dele e as portas do mercado se abrirem para você. E você poder agora ter a oportunidade de fazer vários tipos de procedimentos e aquisições, desde imóvel na planta, imóvel do zero, distribuir isso em 2, 3 kitnet, pôr para locação, ou partir para qualquer uma dessas estratégias envolvendo o leilão. Só que você não vai conseguir operacionalizar nada disso que eu passei hoje se você não tiver pelo menos um consórcio inicialmente. E aí você tem dois caminhos agora. Você pode adquirir um consórcio contemplado, só que você precisa ter uma entrada para isso. E se você tem que pôr uma entrada no consórcio, às vezes você pode ficar descapitalizado para fazer a aquisição do imóvel à vista lá no leilão para poder fazer operacionalizar a estratégia.
Então, para fazer sentido, ao meu ver, ou você está agora nesse exato momento olhando para tudo isso que eu falei, estando em dois caminhos. Ou você está muito capitalizado, você é um cara que tem muita grana, entendeu isso aqui e vai rodar isso daqui de uma maneira com o consórcio contemplado, de uma maneira mais imediata, que é por isso para ganho de capital mais rápido, e já vai para cima, e vai arrematar a vista, e vai rodar o processo. Ou você não sendo essa pessoa, você precisa escolher por onde começar. E aqui, para você começar, independente do caminho da estratégia que você vai tomar, você vai precisar ter um consórcio contemplado. Ponto. E a melhor maneira de você fazer isso, mais barata, menos onerosa, é começar um consórcio hoje do zero, pagando, se possível, uma parcela reduzida até a contemplação, para você descapitalizar menos, para você ter mais poder de alavancagem, e quando contemplar ela, você vai voltar para esse slide aqui e vai falar, para onde eu vou agora? E aí, lógico, você vai contar com a assessoria de quem pode te atender nesse sentido. Se for das soluções de investimentos, melhor ainda. Se for comigo, maravilha, melhor ainda, por isso que eu estou fazendo essa aula. Então é óbvio que para finalizar o caminho dessa aula, nós estamos aí em semana de fechamento, e muitos sabem que a semana nossa de fechamento é até o dia 25, nós estamos aqui para não perder negócio. E o objetivo final, óbvio, dessa aula era fornecer para vocês um conteúdo e fornecer para vocês uma oportunidade de negócio, tá bom? Eu vou estar mandando agora aqui no chat, e também a maioria de vocês está lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Mas eu vou estar mandando aqui no chat diretamente o meu contato de atendimento particular. E esse contato de atendimento particular é o meu WhatsApp de trabalho. E que você pode me mandar uma mensagem e verificar o que a gente pode, e a gente vai estudar, a gente vai marcar um atendimento para verificar o que a gente pode planejar para você, dentro da tua realidade, dentro da tua capacidade, dentro do teu time de negócio, para onde que você vai pôr essa parcela, o que a gente vai fazer, de que maneira que a gente vai rodar, que momento que você está, se a gente vai te contemplar, se a gente vai te planejar, o que a gente vai fazer. Lá no grupo do WhatsApp, se você está lá, você também vai me mandar uma mensagem. Meu grupo, meu contato está lá, é aquele meu, é aquele ali. Você vai mandar uma mensagem, a gente vai marcar uma chamada de vídeo e a gente vai conversar. Repito novamente o que eu falei, eu sei que uma parte das pessoas que estão aqui são da minha equipe, são da nossa equipe aqui das Soluções de Investimentos. Tem uma parte também que eu sei que são vendedores de consórcio, que estão aqui para aprender, que são de outras administradoras, outros, está tudo bem, está tudo certo, como eu disse, todos fomos bem-vindos. Mas eu também sei que tem uma grande fatia aqui de potenciais clientes que a gente trouxe para cá, e era a ideia principal desse evento. Tem aqui pessoas que eu estou vendo aqui nas fotos, que são inclusive meus clientes, e que podem nesse momento falar assim, cara, não sabia disso, massa, e a gente pode trabalhar uma nova carta, por que não, obviamente? Beleza? A ideia era essa. Espero que eu tenha conseguido contribuir, espero que eu tenha conseguido ajudar, espero que eu tenha conseguido trazer um conteúdo bacana para vocês. Nosso número de contato está ali no chat, nosso número de WhatsApp está ali. Eu vou parar a gravação agora e vou liberar para que a gente possa, quem sabe, aí, eventualmente aí, responder umas 2, 3 perguntas. Só vou antes parar o compartilhamento e também encerrar a gravação, beleza? Grande abraço, tchau. Deixa eu fechar aqui.